paz na guia, Deus que me alumia. O Clube do Ouvinte RU Nossa Senhora de Guadalupe traz até você a Bíblia. Nos defende dos perigos, dos inimigos da vida. Estimados irmãos e irmãs ouvintes da Rádio Universidade, incluímos hoje o Evangelho de Mateus. Tínhamos terminado o Evangelho de Lucas e assim abordamos o último dos Evangelhos neste programa, tendo já abordado Marcos, o Evangelho desse ano, Lucas anteriormente, Mateus e João e Apocalipse, e agora entramos em Mateus. Vamos lá. Qual a importância desse Evangelho? Mateus. Na igreja antiga, ele tinha a posição privilegiada, era o mais lido. Na liturgia, era o mais citado e o mais comentado. Considerado também o mais apropriado para a catequese. Era o mais extenso na abordagem da igreja. Tinha a cristologia mais evoluída, com um Cristo majestoso e transcendente. E assim era. Quem é o autor? É Clemente de Roma, no século I, e Pápias de Herápolis, depois Orígenes e Irineu no século II, atribuíram esse evangelho a Mateus. Nenhum dos evangelhos traz a assinatura do autor. Mateus significa dom de Deus ou Deus dado, matanaia em hebraico. Para o Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, versículo 9. O capítulo 10, versículo 3, refere à sua profissão. Era publicano, portanto, convertido. Jesus foi atrás dos publicanos e pecadores. Ele é mencionado em todas as listas de apóstolos no Novo Testamento. Anteriormente se chamava Levi, o publicano. Em Marcos, capítulo 2, versículos 13 a 14, em Lucas, capítulo 5, versículos 27 a 28. Era filho de um tal de Alfeu, segundo Marcos capítulo 2, versículo 14, que recebeu Jesus em sua casa, capítulo 2, versículo 15. Sua pátria seria Cafarnaum, segundo Mateus, capítulo 9, versículo 1, e textos paralelos dos evangelhos. O nome seria Levi e Jesus teria mudado para Mateus. É, com mais probabilidade, um judeu cristão e profundo conhecedor da Bíblia. Conhecia citações, compreendia a Torá, a lei, capítulo 5, versículos 17 a 20, que é o texto mais afirmativo sobre a lei em Mateus. Jesus, para ele, é filho de Davi, capítulo 1, versículo 1, mas não se pode excluir que um gentio cristão neófito, ou seja, um convertido do paganismo, anteriormente no judaísmo, e nele um radical e crítico. Ele tem características de pastor, de teólogo preocupado com a reta compreensão do Evangelho. Por outro lado, ele é moralista, exigente e severo, mas compreensivo. Sublinha a misericórdia de Jesus Cristo repetidamente. Capítulo 8, versículos 3 e 7, 9, versículo 22, 20, versículos 32 a 34, mas não perde o tom repreensivo, ele repreende quando preciso. Também o juízo nele, o julgamento, é uma perspectiva constante. Por exemplo, em 60 das 149 perícopes ou passagens do Evangelho. É um mestre espiritual, é um homem de igreja, é preciso, categórico, catedrático e é sintético, vai logo ao essencial. Ele conhece a teologia judaica. Isso aparece principalmente no capítulo 5, versículos 17 a 20, ou seja, o Sermão da Montanha. Ele também, na genealogia, utiliza o que nós chamamos de gematria, ou seja, 14 vezes 3. Ou seja, assim ele descreve a genealogia, a ascendência de Jesus no capítulo 1, versículos 1 a 16. Em Mateus 1 e 2, Jesus é apresentado como um novo Moisés que traz a nova lei da misericórdia. No capítulo 4, versículo 5 e 27, versículo 53, ele chama de Jerusalém cidade santa. No capítulo 5, versículo 32, ele lembra o ensinamento de
Shammai, que era um dos mestres da lei mais famosos na época. No capítulo 5, versículo 33 a 37, né, ele é judaico na sua mentalidade, na discussão dos juramentos, não jurar a Deus. No capítulo 6, versículo 2 a 18, ele contrasta o comportamento cristão com o da sinagoga, vai além, portanto. Ele tem especial interesse nos fariseus, saduceus e escribas, que são vivamente criticados, porque, segundo hoje se sabe, esses tentavam tomar conta de todo o judaísmo e havia cristãos que vinham desse meio e queriam tornar o cristão um judeuzinho que cumprisse a lei. No capítulo 10, versículo 5 e 15, versículo 24, ele confina o ministério de Jesus às ovelhas perdidas de Israel, portanto, assento no judaísmo. No capítulo 10, versículo 23, ele coloca o ministério de pregação dos discípulos dentro das fronteiras de Israel. No capítulo 16, versículo 17 a 18, ele utiliza a terminologia de ligar e desligar, ou seja, ligar e desligar da igreja é missão da comunidade e também missão do Pedro como chefe dos apóstolos lá no fim do Evangelho. Isso segue a metodologia, ou seja, a mentalidade e a concepção dos rabinos, dos mestres da lei em Israel. No capítulo 23, versículo 3, ele prescreve obediência àqueles que estão sentados na cátedra de Moisés. Capítulo 23. No capítulo 5, versículo 47 e 6, versículo 7, ele contrasta o comportamento dos ouvintes com aquele dos gentios, ou seja, os cristãos são mais do que os pagãos, se aproximam do judaísmo. No capítulo 24, versículo 20, realça que a fuga escatológica não aconteça num sábado, no inverno. Fuga escatológica é quando virá Jesus nos últimos tempos. No capítulo 21, versículo 5, ele cita Zacarias, capítulo 9, versículo 9, quando a expectativa messiânica dos rabinos, ele cita 2 animais ao invés de Zacarias, como a tendência dos duplicados e ao contrário dos paralelos em Marcos 5 a 17, 11, versículo 10. Um pouquinho difícil essa concepção. Todos são ensinamentos sem paralelo nos outros sinóticos. Em citações do Antigo Testamento, que Lucas abrevia, Mateus tende a manter como são ou a expandir com os outros sinóticos. Lucas usa os 70 e ele tem algumas outras fontes. 70 era a tradução grega da Bíblia feita em Alexandria lá pelo século III a.C. Mateus conhecia o hebraico, usa hebraísmos, ou seja, aproximações e uso da linguagem hebraica. Está frequentemente em acordo com o texto massorético, que é o texto hebraico, conhecido por nós, texto hebraico da Bíblia, e se distancia da 70, que é a tradução grega, também com frequência. Nada em Mateus reivindica que ele fosse um gentio ou um pagão. Ele seguramente era um judeu convertido. Passamos ao próximo ponto. Qual seria a data? A data em que foi redigido o Evangelho. Segundo Marcos capítulo 13, Jerusalém ainda não estava incendiada, portanto, antes do ano 70, quando isso aconteceu. Mateus 22, versículo 7, fala que o rei Lís incendiou a cidade, portanto, é após o ano 70 depois de Cristo. Costuma-se datá-lo entre os anos 70 e 100, já que ele é citado por autores do século I e II. Melhor seria datá-lo após o sínodo de Jamnia, que é o sínodo dos judeus, que se reuniram à margem do Mediterrâneo, na cidade com esse nome, para determinar então a extensão dos livros da Bíblia. Então seria mais ou menos no ano 80 depois de Cristo. Depois, pode-se manter a relação do Evangelho com o evangelista discípulo. Seguramente ele já estaria morto, porém, a origem do Evangelho
compete a ele, e depois o evangelista, o que escreveu o evangelho na segunda etapa, se referiu a aquilo que fora registrado pelo verdadeiro Mateus. Local, onde foi escrito? É muito provável que seria Antioquia da Síria. Ali havia uma comunidade viva de cristãos lá, depois da morte de Estevão, que se afastaram de Jerusalém porque perseguidos pelos judeus. Lá havia uma catequese dirigida à igreja judaico-cristãs. E ali ele critica aos fariseus o que não seria possível na Palestina, porque logo eles seriam perseguidos. Comunidades da Galileia e da Síria têm questões, então, refletidas no Evangelho da Galileia e da Síria. Pagãos convertidos poderiam ser? É verdade que Mateus cita a tradução bíblica para o grego, e que refere que o reino de Deus será tirado dos judeus. Os gentios são vistos em luz positiva em Mateus. Os judeus, pelo contrário, são bastante criticados. O que mostra em vários aspectos e textos a relação com os judeus. Por exemplo, temos Moisés e Elias que dão testemunho a seu respeito. Fala em referência a judeus convertidos. Diz que Jesus Cristo foi enviado antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Não usa o termo Deus como os judeus da época, mas troca por reino dos céus aquilo que chamava-se reino de Deus. No Sermão da Montanha, capítulo 5, versículos 17 e 18, tem grande importância a lei. Ele diz que não vai passar um i. Porém, os antigos disseram uma forma, Jesus Cristo atualiza e cumpre a lei. Mas a lei é sempre uma referência. O Antigo Testamento é usado e Jesus aparece como aquele que cumpre o Antigo Testamento. Mateus não explica os costumes judaicos, como Marcos e Lucas, porque ele se dirige àqueles que conheciam os costumes judaicos. Isso aparece em Mateus capítulo 15, versículo 1 em diante. Também há um confronto com os pagãos. Capítulo 5, versículo 47, 6, versículo 7, 15, versículo 27, 18, versículo 17. A maior polêmica, mas antes disso, a conclusão, são os judeus cristãos que predominam, ou pelo menos são importantes. Cristãos provenientes do judaísmo é aqueles que Mateus foca e leva em consideração. Maior polêmica no Evangelho é contra os escribas e fariseus. Mateus 23 tem 7 ais contra os fariseus. Eles cumprem a lei, mas com hipocrisia. Mateus 7, versículo 21, diz que eles nem cumprem a lei, estão sentados na cátedra de Moisés e de Cristo. Capítulo 23, versículo 2, confundem o ânimo das pessoas simples, são falsos profetas. Capítulo 7, versículo 15. Jesus é o verdadeiro cumpridor da lei, e não eles. Capítulo 5, versículo 17. Jesus exorta a praticar os mandamentos, mas é superior aos rabinos. Capítulo 7, versículo 29. Ainda, o conflito com os judeus. A bênção dos judeus contra os sectários separatistas, entre os quais estão os cristãos, por volta de 80, por sugestão de Gamaliel II, um rabino, equivalia à exclusão dos cristãos que se sentiam então mal vistos na sinagoga, embora não usada a violência. No sínodo de Jamnia, em torno do ano 80, 90, os cristãos são excluídos da sinagoga. Até aí eles frequentavam a sinagoga, não tinham briga. Somente os fariseus restam após a destruição de Jerusalém, porque sacerdotes, o templo foram destruídos no ano 70. E esses queriam combater as correntes divergentes no judaísmo, não só os cristãos, mas várias outras. Eles proíbem a tradução grega do Antigo Testamento, chamada de 70, que é usada pelos cristãos. Mateus fala de suas sinagogas, ou seja, não é sinagoga dos cristãos, em vários textos. Há um risco de particularismo na comunidade cristã, ou seja aquela que se forma numa panelinha, digamos assim, num subgrupo
dos cristãos originários do judaísmo. Mateus prega a reconciliação e o amor aos inimigos, e não olho por olho, dente por dente. Isso está no Sermão da Montanha. Também no capítulo 23, concluindo os ais contra os fariseus, no versículo 34 a 35. A comunidade cristã não deve tornar-se mais uma sinagoguinha. Ele se revela contra essa tendência separatista. Diz que a rede apanha tudo, numa pescaria, 13, versículo 47. O banquete messiânico é aberto a todos, capítulo 22, versículo 9. Jesus acolhe os pecadores, capítulo 18, versículo 15, contrário aos fariseus que excluíam aqueles considerados pecadores. Os judeus não estão excluídos, mas formam com os gentios os despenseiros do novo povo a quem será confiado o reino de Deus. Então, esses têm que entrar de igual para igual com os outros cristãos. A missão diz respeito a todos, capítulo 4, versículo 23, 28, versículo 19. Ainda há esperança para os judeus, segundo Mateus capítulo 2, versículo 6, 23, versículo 39. A polêmica é contra as lideranças, que são opositores intelectuais, fariseus, saduceus, não contra os judeus de forma geral. Toda a Judeia ouve a João Batista e se converte. Então, isso é, digamos assim, uma ilustração dessa abertura e da conversão de alguns. Os pagãos também estão incluídos entre os que rejeitam o Evangelho. Então, não é que todos os pagãos aceitaram pacificamente o Evangelho. E assim, meus irmãos, nós fazemos o nosso intervalo para seguir logo a palavra. Jesus Cristo é a palavra, pura imagem de Deus Pai. Ele é vida e verdade, a suprema caridade. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Os profetas sempre mostram a vontade do Senhor. Precisamos ser profetas para o mundo ser melhor. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Seguindo então nosso programa, olhamos que esta comunidade de Mateus é uma comunidade que se revela com fraqueza na fé, são fracos na fé. Essa é uma censura frequente no Evangelho. Capítulo 6, versículo 30, 8, versículo 26, 14, versículo 31, 16, versículo 8. Com 40, 50 anos de existência, desde a morte de Jesus Cristo, ela estava cansada em meio a conflitos internos. Havia também uma crise cultural com a cultura greco-romana, como eles iam manter a originalidade do cristianismo e essa abertura ao mundo externo. A fé cristã era crime contra o Império Romano, portanto, isso dava temor. Há um risco também de superficialidade, a semente que é jogada na terra de forma superficial que não dá fruto. Capítulo 13, versículos 18 a 21. Era, porém, uma comunidade organizada. Já tinha o batismo em nome da Santíssima Trindade, no capítulo 28, versículo 19, o que não é mencionado nos outros evangelhos.
Já tinha a Eucaristia, capítulo 26, versículos 26 a 30, que é parte integrante da comunidade reunida, segundo 14, versículos 13 a 21, 15, versículos 32 a 39. Também fala-se na reconciliação, no capítulo 18, versículos 15 a 17, e o poder de perdoar os pecados, capítulo 16, versículo 18 a 20, de curar também, capítulo 10, versículo 1. Então, já há uma certa organização e um certo desenho daquilo que depois será oficializado como sacramento. Vive sob autoridade transmitida a Pedro, capítulo 16, versículos 18 e 20, e aos discípulos. Então, há líderes, capítulo 18, versículo 18. Quem são os discípulos? Os discípulos são os mediadores em relação à multidão. No Sermão da Montanha, que é pronunciado apenas aos discípulos, capítulo 5, versículo 1. Também nos comentários às parábolas, Jesus se refere a esses, capítulo 13, versículo 10 a 17, 34 e 35. Também na dupla multiplicação dos pães, capítulo 14 a 19, 15 a 36, estes têm um papel de distribuir os pães à multidão. Pedro, quem era? Pedro, nesse evangelho, tem um papel relevante, proeminente, destacado, mas sempre integrado aos discípulos, nunca isolado. Capítulo 14, versículo 22 a 30 e vários outros textos. Ele é o porta-voz autorizado dos discípulos, que aparece no capítulo 15, versículo 26 a 33, e outros textos. Não se esconde seus defeitos. Pedro é censurado, ele é impulsivo, mas também muitas vezes se revela frágil. Ele termina, às vezes, sendo escândalo para os demais. Capítulo 16, versículo 23. Nega Jesus 3 vezes, quando Jesus é condenado. Capítulo 26, versículo 34 a 75, ou seja, diz que não conhece Jesus. Pedro tem responsabilidades que devem ser, aliás, as responsabilidades em toda a comunidade devem ser assumidas, não de maneira autoritária ou arrogante, mas com humildade e espírito de serviço. Capítulo 18, versículo 4, capítulo 10, versículo 26 a 28. Devem ser responsabilidades com o intuito de servir. Capítulo 20, versículos 26 a 28. É uma comunidade que necessita de reconciliação. Capítulo 18, versículos 15 a 17, em função dos conflitos acima descritos. A oração permanece essencial nessa comunidade. Capítulo 6, versículos 5 a 15, 21, versículo 22. A oração testemunha a presença de Jesus entre os seus. Capítulo 18, versículo 19 a 20. Conclusão. Temos refletido no Evangelho de Mateus uma comunidade em fase de transição entre o passado judeu e o futuro aberto a todos. Essa comunidade se apresenta com contrastes, litígios, escândalos, perseguições e canseira, que no Evangelho são então mencionados para serem superados. Qual a relação do Evangelho de Mateus com os outros evangelhos? Versículos em comum com Marcos são cerca de 179 dos 600 versículos de Mateus. Quase todo o material de Marcos encontra-se em Mateus. Também ele tem versículos em comum com o Evangelho de Lucas, que são cerca de 230. Isso atribuído a uma terceira fonte, uma segunda fonte, aliás, não conhecida, que foi denominada fonte Q, do alemão Quelle, que significa sentença. Ou seja, aquilo que se encontra em Mateus e Lucas e que não está em Marcos, deve-se atribuir não uma cópia de um em relação ao outro, mas uma fonte comum, que se chama fonte Q. Há também versículos que se encontram somente em Mateus, são versículos próprios, sem paralelos nos outros evangelhos, que são cerca de 330 versículos. Cada evangelista tem essa fonte particular. Quais são os eixos teológicos? Pensamento,
como se centra o pensamento no Evangelho de Mateus. Em primeiro lugar, temos a chave de abertura que corresponde aos versículos finais, ou seja, a uma comunidade cansada de pôr café em conflito, a saída é a missão. É preciso confiar que Jesus é o Emanuel, aquele que está conosco todos os dias até o fim do tempo. Emanuel, portanto, é Deus conosco que está no profeta Isaías. Forma uma grande inclusão entre o versículo 1 e versículo 23, quando se menciona Emanuel, a Jesus, e o capítulo 28 a 20, quando diz: eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Fala Jesus como Emanuel. A uma comunidade cansada, vem a promessa: Jesus está presente, é preciso não desanimar. Terceiro aspecto muito importante em Mateus, mais até do que nos outros, é o aspecto ético. Nesse aspecto é preciso uma prática concreta, não só palavras. Diz Jesus no capítulo 7, versículo 21, não é o que diz Senhor, Senhor, que entra no reino dos céus, mas o que pratica a palavra. Capítulo 5, versículos 14 a 16, diz que os cristãos são a luz do mundo, para que vejam as suas boas obras. Então deve-se colocar em cima da mesa aquilo que é feito. Capítulo 7, versículos 15 a 20, fala que os cristãos devem ser a árvore que dá bons frutos. A lei deve ser praticada, a lei dos judeus. Capítulo 7, versículo 24 a 26, a casa sobre a rocha é a prática da caridade. Prática da caridade. Quem ouve e pratica as palavras de Jesus. Se não pratica, é uma casa sobre areia que qualquer vento mais forte derruba. Capítulo 19, versículos 16 a 22, fala que o jovem rico deve praticar os mandamentos, se ele quer se salvar. Capítulo 21, versículos 33 a 46, fala que a vinha será entregue a outros que produzam frutos. É preciso praticar a justiça e a misericórdia. Capítulo 25, versículos 31 a seguintes, no juízo final, Jesus diz: tudo que fizeres aos pequeninos é a mim que o fizestes, praticar a caridade. Capítulo 28, versículo 20, manda Jesus ensinar e observar ou praticar tudo que vos ordenei. Então, conclusão, a alternativa entre fazer ou não fazer corresponde à salvação ou à perdição. É preciso fazer. 3.2. Nessa comunidade há problemas de convivência, então se acentua o perdão. O mordomo mau é aquele que não perdoa, capítulo 24, versículo 45 a 50. Também deve-se evitar os insultos, capítulo 5, versículo 22, não chama o outro de tolo. A maledicência, capítulo 5, versículo 44, o julgamento do outro, capítulo 7, versículos 1 a 5, os escândalos, capítulo 13, versículo 41, 18, versículo 7, o desrespeito às ligações familiares, capítulo 5, versículo 32, e deve-se acolher aos irmãos, capítulo 9, versículo 8, sem competição, capítulo 18, versículo 2. Que concluímos o nosso programa desse dia, desejando a todos, então, um bom fim de semana, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Luz na frente, paz na guia, Deus que me alumia. Seja um missionário da evangelização. Participe do Clube do Ouvinte. Um oferecimento Rádio Universidade, uma emissora da Arquidiocese de Pelotas. Dos inimigos da vida, vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. Vem.